Amado, eu quero compartilhar com vocês esse texto de Neemias, um versículo só. E eu quero falar sobre a necessidade de nós termos uma mudança de mentalidade. Esse versículo diz o seguinte: então lhe respondi, disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. É o Deus dos céus que trará um imóvel próprio para o Amor Church. Nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos. Mas vós, os acusadores, Sanbalate, Tobias, nem justiça nem memória vocês têm em Jerusalém. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas agora queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Posso sentar, meu? Como professor de exegese, eu sempre gosto de trazer um outro texto também. E tem uma mensagem, uma Bíblia do Eugene Peterson, é uma Bíblia parafraseada. E esse versículo está assim, ó: o Deus dos céus nos dará sucesso. Eu amo essa palavra. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar de fora disso, porque às vezes, amados, nós temos que ter coragem para dizer para algumas pessoas: fique fora disso, largue das minhas promessas, ou deixe de colocar minhocas demoníacas na minha mente. Nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Jerusalém não é da conta de vocês. Você já viu a profundidade do que é esse versículo? Qual que é o background da história, amados? Neemias estava numa boa. E Neemias estava numa situação que ele poderia realmente fazer aquilo que o pastor Ernesto acabou de falar. Ele poderia se acomodar com a notícia que ele acabou de receber sobre Jerusalém. Ele tinha até razão. Ele poderia pensar assim: ele foi levado para o cativeiro com 12 anos, mais ou menos, na terceira leva. E ele não tinha nada a ver com o pecado daquele povo na qual Deus estava trazendo castigo. E quando ele chega lá na Babilônia, ele sofre uma questão muito complicada, porque ele é transformado em eunuco. Eunuco, para quem não sabe, é a mesma coisa de fazer uma circuncisão com um rabino que tem mal de Parkinson, né? Mais ou menos assim. Então, para uma criança, ou para uma pessoa com 12, 13 anos, significa que todo sonho de casamento, todo sonho de família acabou ali. Então ele poderia ficar numa amargura, numa revolta. E quando ele escuta a notícia, ele podia dizer assim: bem feito, eles plantaram, estão colhendo. Mas Neemias tinha um coração voltado para as promessas de Deus. E aqui que nós vamos aprender a mudar a nossa mentalidade. Amado, eu estou cansado de ver pessoas simplesmente ficar repetindo como um mantra gospel, né? O pastor fala: diga isso, a pessoa: eu creio. Mas no fundo ela não crê. No fundo ela não toma posse. Teve uma mensagem que eu preguei aqui, eu vou fazer o contexto de novo. É aquela criança, né, que ouviu do pastor que domingo que vem nós vamos orar para chover, porque está muita seca, não está chovendo. E não chega naquele outro domingo, aquele sol quente, nenhum sinal de chuva. E vem uma criança lá com guarda-chuva, capa de chuva, bota de chuva. Aí todo mundo dá risada: você está louco, olha o sol que está fazendo. E a criança fala assim: ué, nós não viemos orar para chover, eu já vim preparado para a chuva. Às vezes, meu amado, o que falta para nós é preparar o nosso coração, em vez de ficar repetindo. Quando você fala: eu tomo posse, o que é tomar posse para você? Não precisa me responder, mas o que é tomar posse para você? Eu tenho algumas experiências lá na Monte Hebron, reais, de 3 casos, de pessoas que eu estava pregando e eles falaram: eu tomo posse. E um deles, ele falou: pastor, eu quero comprar uma casa. Eu falei assim: você tem algum recurso? Não, pastor, não tem recurso, eu preciso ver, preciso ir atrás. Compra um chaveiro. Para que o chaveiro? Da casa. Eu falei: peraí, eu tenho um chaveiro. Eu tinha recém-chegado do Canadá, eu peguei um chaveiro, dei para ele, falou: está aqui, não brinquei, veio do Canadá, de fora esse chaveiro. Até hoje a chave da casa dele está nesse chaveiro, ele comprou a casa. Pastor, que chaveiro mágico é este? Não é um chaveiro, meu amado. A máquina fotográfica é igual para todo mundo. Por que a foto de um cara fica diferente dos demais? É o foco, é a visão, é como que ele olha, é a mentalidade que ele tem, que ele vai dizer, esperar o tempo certo, o momento certo para aquilo que Deus vai estar fazendo. Presta atenção. A transformação nos tira do cotidiano e nos leva a uma vida sobrenatural. Deus quer transformar eu e você, meu amado, porque Ele tem um processo. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus, nós não somos
já, né, arrebatados para o céu, porque Deus tem duas coisas para fazer em nós. Em primeiro, trabalhar o nosso caráter, é a primeira coisa, porque o meu caráter e o seu caráter tem que ser mudado. Muitas pessoas querem a bênção, querem uma unção, querem a riqueza, querem um carro XPT, papapá. Só que se Deus não trabalhar no caráter dessas pessoas, viram uma besta gospel. Já viu besta gospel? Está cheio de idiota gospel, achando que a questão do bem faz dele ou qualifica ele para alguma coisa. Por isso que Deus tem que trabalhar no meu caráter, para que eu possa ser rico, com um coração de riqueza do reino de Deus e também abençoador. Ou você acha que vai vir um anjo com um cheque aqui para... Porque o ano passado eu falei isso aqui, meu amado, eu não esqueço. E eu estou orando. E quando eu fiquei sabendo que esse ano de 5.784 é o ano de receber presente, eu me comprometo, quero orar por vocês, que daqui vai sair milionário que vai comprar um imóvel. Pastor, quanto que é? Ah, muito caro. Pastor, não estou perguntando se é caro, estou perguntando quanto que é. Vamos lá e tomar posse. Isso é uma questão. Nós precisamos ser transformados. Então, antes de você querer ser rico, peça para Deus mudar o teu coração, para você ser um abençoador, para você ser alguém realmente que seja transformado. A segunda coisa, porque nós não somos arrebatados, porque Deus quer que você seja luz. Agora, sabe o que é o problema todo? A igreja se tornou uma grande murmuradora. O censo de 2017, e ainda não foi feito pós-pandemia. Sabe quantos milhões de brasileiros desagrejados temos no Brasil? 4 milhões. 4 milhões. O censo de 2019 diz que 85% dos jovens de 16 a 27 anos acreditam em Deus. Bacana. Só que apenas 31% acreditam no Deus da Bíblia. Os outros acreditam em Deus por acreditar. Por que eu estou falando tudo isso, meu amado? Eu e você não fomos arrebatados porque Deus quer mudar e nos dar legalidade para reinar. O nosso reino começa agora. O movimento petista do século XIX trouxe uma mentira para a igreja, que lá no céu nós vamos ter ruas de ouro. Isso é verdade. Lá no céu nós vamos ter o melhor. Isso também é verdade. Só que o céu começa agora, porque Apocalipse, quando Jesus escreve aquela carta, ou dita aquela carta, o que ele fala? Olha, eu vou constituir vocês reis e sacerdotes. Como reis, ele deu a legalidade e a autoridade para nós reinarmos com autoridade. E como sacerdote, ele nos deu a legalidade de nós relacionarmos com o Pai. E a coisa é tão tremenda, meu amado, que a ação da Trindade em nós deveria operacionalizar um novo caráter. Como é que as coisas são formadas? Como é que Deus fez tudo? Deus tinha uma varinha mágica? Sim, salabim, vamos criar tudo para mim. Deus tinha alguma coisa criptografada que ele apertou e começou uma inteligência artificial? Não. Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja separação, e houve separação. Essa palavra no hebraico, eu já falei uma vez, que é da palavra dabar, que significa trazer à existência. Deus estava trazendo à existência o projeto dele. Aí quando chega na hora de fazer eu e você, apesar dele, eu acho que ele caprichou um pouquinho mais em mim, né? Mas tudo bem. Ele pega a mão na massa. Ele literalmente tocou, ele falou, não, isso é tão precioso que eu mesmo quero fazer com as minhas mãos. Ele poderia dizer, barro, forme o homem. Barro, levante o homem. Mas ele falou, não, eu quero tocar, porque esse homem está sendo criado para um relacionamento. Meu amado, nós somos criados para relacionamento com Deus. Olha que coisa tremenda. Nós somos criados para louvar a Deus. Meu amado, para com isso. Nós não fomos criados para louvar a Deus, não. Deus já tinha quem louvasse. Deus tinha os anjos, as estrelas louvavam. Mas Deus não tinha ninguém para relacionar. E a coisa é tão forte que Ele não apenas quis relacionar, Ele quis morar em nós. Por que eu falei tudo isso? Porque essa transformação nos leva ao sobrenatural. De que maneira? A minha mentalidade precisa ser mudada. Porque senão eu vou, como o pastor Nelson falou, eu vou sentar, me acomodar na mesmice. Ou eu vou dizer, não é isso que Deus tem. Porque foi o que Neemias fez. Quando ele recebeu a notícia, os muros estão caídos. Espera aí. Não é assim não. Não é essa a promessa que Deus tem.
Então nós precisamos avançar. Ao sair do Egito, o povo saiu do cotidiano para avançar no sobrenatural. Você quer coisa mais tremenda que foi a saída do Egito? Ninguém tinha bússola, ninguém tinha mapa, GPS da vida, Waze da vida, não tinha nada. Só tinha uma nuvem. E essa nuvem, meu amado, a gente acha que era uma nuvem para fazer sombra. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Essa nuvem foi o primeiro ar-condicionado ambulante que alguém já viu. Durante o dia essa nuvem refrescava. À noite o deserto faz frio. E essa nuvem esquentava. Veja que coisa tremenda. O sobrenatural desse povo foi tanto que no meio do caminho, quando começa a acabar a comida, começa a vir comida do céu. Você já pensou, se acordar de manhã, você só botar o pratinho para fora da tenda, puf, caiu um maná. Agora o que é o maná? A palavra hebraica para maná não tem tradução. É a única palavra que não tem tradução. Ou a melhor tradução seria uma pergunta: o que é isso? As pessoas começaram: o que é isso? Que é maná. Maná. O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é? Ninguém sabia. Então tá, os tradutores falaram: é pão do céu. Aí a igreja se acomodou que caiu o pão do céu. Meu amado, fica 40 anos comendo pão para ver se você não morre de anemia. Vocês sabiam que a NASA, quando estava estudando a questão dos astronautas passarem mais tempo fora da Terra, a grande dificuldade que eles tiveram, sabe qual foi? Como que esses caras vão se alimentar lá? Como é que eles vão comer? Eles vão precisar de nutrientes, carboidrato, etc, etc. Se tiver alguma nutricionista aqui, tudo aquilo que faz parte. No meio dessa reunião da NASA, isso é fato histórico, uma pessoa cristã falou assim: poxa, mas Deus criou alguma coisa que tinha tudo, e foi criado o primeiro componente, tá, que nós chamamos de cápsula de vitaminas, o famoso centro. O centro surgiu ali. Tudo que o homem precisa está lá. É ou não é? Deus trouxe o maná todos os dias e o povo começou a vivenciar. Mas sabe o que é duro? Que é isso que aconteceu no tempo de Neemias. Esse mesmo povo é o mesmo povo, claro, uma outra geração, que também se acomodou na mesmice. Se acomodou em ir para a igreja e o pastor falou assim: esse mês de setembro vai ser tremendo. Isso, pastor aí está neurolinguística, esse pastor está com pensamento positivo. E às vezes não toma posse. Porque esse mesmo povo no deserto começa a murmurar e reclamar. E esse mesmo povo lá na frente, uma outra geração, durante 70 anos, foram 70 anos, sabe em quanto tempo que Neemias construiu os muros? 52 dias. Um homem que tem visão, meu amado, constrói em 52 dias o que ninguém faz em 70 anos. Porque, pensa no caso de Jonas. Jonas estava no Mediterrâneo, já estava longe, quase chegando ali na Espanha. Aí ele pula aquela história toda do peixe, né, que pega. Mas quando ele recebe de Deus e ele fala: Deus, eu topo. Sabe quanto tempo que ele... Aquele período da viagem deve ter levado uns 8 meses. Presta atenção. É que o texto não fica gastando nesses detalhes. 8 meses. Em quanto tempo que ele chegou em Nínive? Em um dia. Em um dia. Eu brinco que aquele peixe era o primeiro submarino criado na história. Que ele estava 8 meses longe. Nós podemos pensar: ele vai levar 8 meses para chegar de volta para Nínive, fazer o mesmo trajeto. Não, em um dia ele fez. Que quando nós estamos no sobrenatural de Deus, as coisas acontecem de uma forma rápida demais. Não dá tempo de ver e você fica só alegre com tudo aquilo. Neemias tinha um foco que era ver a transformação daqueles entulhos, trazendo vida e segurança para a cidade. Esses entulhos nós vamos contextualizar que talvez seja a minha vida e a sua vida. Talvez estejam pessoas aqui cheias de entulhos. Entulhos existenciais, traumas. Como psicólogo, meu amado, tem uma coisa que eu digo com muita seriedade: nunca vivemos uma sociedade tão neurotizada, tão erotizada e com tanta ansiedade. Talvez sejam entulhos que foram lançados na vida das pessoas. Talvez você olhe para o teu casamento e só vê um monte de entulho. Talvez você olhe para a sua vida profissional e vê um monte de entulho. E como é difícil você olhar e dizer: como que pode acontecer alguma coisa boa daí? Você já viu um artista? Tem uma história que um cara estava andando com seus discípulos, aí ele estava ensinando os caras a fazer escultura. De repente ele para num lixão
e ele fala, me traga aquela obra de arte. E ele fica olhando, que coisa linda. E os discípulos dele falam, mestre, nós não estamos vendo nenhuma obra de arte, só um monte de lixo. Ele fala, me traga esse monte de lixo, que nas minhas mãos eu vou fazer essa obra de arte. É isso que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Talvez o mundo esteja vendo um monte de lixo, uma pessoa imprestável, uma pessoa que não, fracassada, um loser, um perdedor. Mas Deus está falando, não, nas minhas mãos ele é mais do que vencedor. Nas minhas mãos eu vou trabalhar na vida dele. O problema nosso, sabe o que é? Alguém que já levou o sapato para consertar, alguns anos atrás, né, sapateiro, já ouviu falar? Aquele cara que conserta sapato. Você deixa o sapato lá e você, 5 minutinhos você pega, é muito difícil, né? Às vezes o sapato tem que ficar 3, imagina você ficar ligando, já está pronto, já está pronto, já está pronto. Às vezes nós somos assim, meu amado. Você já botou uma criança no banco de trás e você saindo de férias com a sua família, indo lá para o Hopi Hari, no iPod. Cara, nem saiu de Uberlândia, a criança já falta muito, falta muito. Quando está lá em Uberaba, então, nossa, não chegou. Quando está perto de Ribeirão, você já está quase mandando descer do carro ou voltar para trás. É ou não é? Mas nós somos assim com Deus. Em algumas situações, falta muito, falta muito. É por isso que às vezes Deus não mostra o que Ele está fazendo. Mas o mundo espiritual sente. E quem é sensível ao mundo espiritual, meu amado, é o que aconteceu aqui hoje. Eu até achei que o pastor ia pregar, eu tinha até fechado o computador. Eu falei, amém, Deus. Nós estamos na bênção aqui. Porque quando a coisa começa a se mover, meu amado, nós precisamos entrar nessa realidade e nessa conquista. E tem que fazer a diferença. Ao chegar em Jerusalém, imediatamente fez um levantamento da situação. Olha que coisa bacana. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não fazemos um levantamento de onde que nós queremos ser abençoados. A última vez que eu preguei aqui, eu falei o exemplo de Bartimeu, que eu amo contar esse exemplo. E se eu vier mais vezes, eu conto também de novo. Que para mim a coisa mais linda em Bartimeu é quando o Senhor fala, Bartimeu, o que você quer? Ele já sabia, Senhor, eu quero ver, ué. Ele poderia ficar pensando, eu quero um cão guia, eu quero que alguém me ajude todo dia a vir aqui nas portas de Jericó para pedir esmola. A coisa mais linda é que quando Deus fala, traga ele aqui, ele lança fora aquela capa. E aquela capa é uma capa dada como se fosse uma autorização municipal para pedir esmola. Mas ele joga fora porque ele fala assim, Jesus está me chamando, nunca mais eu vou precisar dessa autorização. Porque a partir daquele momento, eu sei que a minha história vai mudar. Olha a fé de Bartimeu. E ele não chega lá gaguejando, ele não chega lá com vergonha, ele chega lá, Senhor, eu quero ver. Às vezes essa ousadia, não no sentido de colocar Deus na parede, ou de implicar Deus numa situação, o Senhor tem que fazer, não. Mas é numa situação de filho, dizendo, Pai, eu creio que o Senhor pode mudar o meu casamento, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida profissional, eu creio que o Senhor pode reescrever a minha história, eu creio nessa nova estação. Então faça um levantamento, rapidamente, como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida psicoafetiva? Como é que está o seu ministério? E como é que está a sua vida de prosperidade e de riqueza? Prosperidade é Deus dá para mim e para você. Riqueza, Deuteronômio capítulo 8, ele ensina-nos a ganhar riqueza. Então se você não é rico, você pode pedir para Deus, Deus me ensina a ser rico. E é uma liberdade que a palavra de Deus dá. Neemias fez um levantamento do que realmente ele queria e o que ele precisa. Isaías, quando Deus fala para ele, e lá na porta do templo, Deus fala para ele assim, cada vez que alguém entrar, vier, tá, as pessoas não ficariam com a plaquinha de boas-vindas. Sabe como é que era a plaquinha no tempo de Isaías? O que você veio fazer aqui hoje? Olha que coisa tremenda. O que você veio fazer aqui hoje? O que você espera de Deus aqui hoje? Porque às vezes a gente vem para o culto de uma forma mecânica. Eu não consigo ficar o domingo em casa, parece que falta alguma coisa. Não, meu amado, não deveria ser assim. A minha história deve ser existencialmente, eu tenho que estar lá em comunhão com os meus irmãos, eu quero cantar, eu quero fazer parte, eu quero estar louvando a Deus, porque aí sim eu não consigo viver sem essa certeza. E aqui as minhas certezas são renovadas, porque nós temos dúvidas. Ou você nunca teve dúvida? Ou você é o único aqui que nunca questionou Deus? Nunca duvidou de Deus em algumas situações? Mas Deus nunca teve dificuldade com a nossa sinceridade, uma que Ele já conhece.
Abacuque fala: eu vou subir na torre mais alta de Uberlândia, porque eu estou orando aqui embaixo, não está me ouvindo. Você teria coragem de falar isso para Deus? Você teria coragem de falar para Deus, como Jeremias falou: ó, o Senhor me enganou, e o idiota aqui se deixou ser enganado. Ele estava se falando, por quê? Porque no capítulo 1 de Jeremias, o que o Senhor fala para ele? Jeremias, eu colocaria as palavras nas tuas bocas, você falará com autoridade, e você será reconhecido nas nações. Ele foi, falou, foi preso. Ué, Deus, que história é essa? Você teria coragem de jogar limpo com Deus assim? Isso é relacionamento. Um verdadeiro relacionamento tem transparência, tem sinceridade. Davi foi o cara que entendeu tanto de Deus, que ele escreve um salmo, quando ele estava na cidade de Ziglac. O que tinha acontecido ali? Os amalequitas tinham sequestrado as mulheres, atacado, aquela bagunça toda. Saul estava dando a volta por cima com o exército, e Davi está naquela crise, e ele escreve o Salmo 124, mas também ele escreveu o Salmo, que eu amo, 138. Senhor, antes mesmo que eu fosse formado, o Senhor já me conhecia. O Senhor já sabia que eu estaria no Amor Church, ouvindo o pastor Silas. E o pastor Ernesto com vontade de pregar, porque, amado, abre um parênteses, quando a gente chega de um congresso, a gente chega com tanta coisa, que eu acho que vocês vão ter 2 cultos aqui hoje. Vocês estão entendendo? Deus já sabia. A soberania de Deus é algo tremendo. Faça um levantamento das coisas que você quer, das coisas que você deseja. É preciso avaliar antes de agir, meu amado. E se deu a Neemias a capacidade de olhar ao redor, de frente para dentro e para cima. É preciso olhar com carinho aquilo que nós queremos. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Essa palavra no hebraico é a palavra de salash, que significa, olha só, meu amado, fazer chegar em minhas mãos a providência rapidamente. Quando ele vai ali no capítulo 2, versículo 4, Artaxerxes fala: cara, o que está acontecendo com você? Aí ele fala o seguinte: orei ao Senhor. Sabe por que ele fez uma oração relâmpago? Porque tem muita gente que vive só de orações relâmpagos. Só que no capítulo 1 ele tinha passado 3 meses orando. Então ele construiu uma base para dizer: Senhor, é agora. No hebraico, a palavra que está ali, a palavra hailat, significa: Senhor, é agora. Essa é a hora. Sabe aquele momento no mundo espiritual que os anjos estão todos assim: agora que ele vai ser abençoado, ele vai levantar, ele vai tomar um posicionamento, ele vai dizer: eu creio, é agora, se prepara. Aí depende você: será que é verdade? E não adianta culpar que é o diabo, não. O diabo diz: eu não estou nem conseguindo entrar lá, está cheio de anjo. Eu tinha ficado do lado de fora hoje, agora esse povo está dizendo que sou eu. É a nossa alma. É a nossa alma. Aquilo que Lutero falou, né? Quando o cara batizou uma pessoa e a pessoa: Lutero, acabei de matar o velho homem afogado. Lutero: não matou nada, o desgraçado sabe nadar. O nosso velho homem, amado, nós vamos lutar com ele sempre. Aí ele olha e Artaxerxes fala assim: o que você quer? Eu te dou uma carta. Sabe o que era aquela carta? Era um cartão black, sem limite. E ele falou assim: Neemias, pega esse meu cartão aqui, a senha é essa, faça tudo e tenha o tempo que for preciso. Olha como que Deus trabalhou na vida desse sujeito, porque ele olhou não para os muros caídos, mas para as promessas de Deus para a vida dele. Isso fez toda a diferença. Desde o início dos relatos que encontramos no livro de Neemias, é possível perceber uma postura prudente e temente dele. Até o fim. Meu amado, se tem aí tem que ser um estudo, viu, pastor? Que um dia eu tenho vontade, se o pastor Neto me convidar para nós fazer, sabe qual que é? Os nomes no hebraico do capítulo 3 de Neemias. Eu não estou cantando não, viu, gente? É aquele pastor que canta pregação, eu tenho liberdade com ele, tá? Os nomes ali do capítulo 3 de Neemias são todos nomes proféticos. Todos. A coisa mais linda de Neemias é que ele sabia tanto que ele ia fazer, que ele pega pessoa por pessoa para cuidar do muro na frente da sua casa. Ele foi um estrategista. Ele teve uma logística de plano de ação, e ele teve uma gestão daquilo. Por quê? Porque a boa e poderosa mão do Senhor me estava fazendo prosperar, estava trazendo recursos para mim. Esse homem temia Deus.
levantou os Tobias, do Sambalate, as pessoas invejosas, porque, meu amado, você fala, né, da inveja. Toda hora que eu vou um profeta vai orar para mim e falar que tem muita inveja, porque desde que o diabo teve inveja, é o que mais tem no mundo. As pessoas têm inveja. As pessoas têm inveja do teu carro, do teu salário. As pessoas têm inveja. Já viu aquela história, se o pastor põe um terno bonito, ele é metido, se põe um terno simples, não sabe nem se vestir. Se tem um carrão, porque quer se aparecer, se tem um carro simples, coitadinho, tem unção de riqueza. As pessoas são assim com todo mundo. Então não leve em consideração o que as pessoas estão falando, leve em consideração o que Deus está falando sobre a tua vida. Essa é a questão de diferença. E é isso que tem que fazer toda a minha história. Quando os opositores zombaram de mim, ele demonstrou otimismo e não se deixou abalar pelas críticas. Meu amado, existem alguns personagens na Bíblia que eu amo. Eu não sei dizer qual que eu amo mais, mas eu dizer um cara que eu gosto muito. Era um cara que tinha limites, tinha defeito, e ele precisava salvar Israel. E ele teve uma estratégia. Ele foi entrar na frente do rei. E aí eles iriam revistar todo mundo, mas como ele tinha essa mão defeituosa, ninguém revistou essa mão. E ali estava uma adaga. Uma atitude só muda toda a história de um reinado. Quando Davi está fugindo de Saul, ele para em Hebrom, os sacerdotes falam para Davi, porque lá não tinha WhatsApp, né? Você não está sabendo, mas Saul morreu. E nós vamos reconhecer a unção que está em você. Aí Davi fala assim, mas como é que eu vou enfrentar isso tudo? Os gaditas, a tribo de Gade. E nós estamos no mês da tribo de Gade, tá, amados? Em dia 12 de setembro, entramos na tribo de Judá. Se um dia alguém tiver curiosidade, eu fiz um estudo agora, eu posso mandar em PDF para quem quiser, tá? Explicando os meses do calendário hebraico. E a tribo de Gade é algo fantástico, porque é uma tribo que se posicionou. E qual que é a posição que eles tiveram? Eles nunca fugiram de uma batalha, porque eles acreditavam nos planos, nas promessas de Deus para a vida deles. A tribo de Gade, meu amado, hoje, ela tinha pego a região da Jordânia, hoje está na região de perto de Tel Aviv ali, junto com a tribo de Manassés, onde está a Bolsa de Valores de Tel Aviv, a maior bolsa do mundo, ganha de todas, em segundo está de Nova York, Wall Street. Que quando Deus começa uma obra em nós, Ele faz até o fim, Ele não faz pela metade, meu amado. O foco dele foi motivado pelo desejo de ver a cidade sendo respeitada novamente. Qual que é o teu foco? O meu foco é ver o meu casamento restaurado. O meu foco é ver a minha parte profissional restaurada, reconstruída. Amém. Esse é o teu foco. O Senhor conhece o teu foco. O Senhor sonda o teu coração. Então aprenda a caminhar alinhado com as promessas de Deus. Só que entenda uma coisa, meu amado. E eu falei, até fiquei na dúvida se eu ia pregar Isaías 45, e estou trabalhando nos estudos. E ontem eu estava trabalhando algumas palavras, estudando algumas palavras no hebraico de Isaías 45. A palavra eu irei, palavra renatar, né, que significa eu vou abrindo as portas, eu vou criando algo novo para a tua vida. Eu irei na tua frente, abrirei as portas fechadas, mostrarei os tesouros escondidos, amém, 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 amém. Mas ele não fala que vai pegar ninguém no colo. E mandarei um anjo com uma cadeirinha de roda para que eu possa te levar. Virá um anjo que vai pegar você no colo, não fala. Porque eu e você precisamos sair da nossa área de conforto e avançarmos para o sobrenatural. Então o foco de Neemias é, eu sei o que eu quero para o meu casamento. Eu sei o que eu quero para a minha vida profissional. Eu sei o que eu quero. Isso é algo que eu e você precisamos tomar posse. Às vezes nós precisamos sonhar. Às vezes você tem que pegar o teu carro e andar e dizer assim, nossa, esse imóvel aqui à venda daria para nós montarmos o Amor Church aqui tranquilamente. Vou começar a orar mais 7 vezes. Ai, pastor, isso funciona, meu amado? São atos proféticos. São atos proféticos. Nós estamos no imóvel que é próprio hoje porque eu marchei 7 vezes. Pessoas deram risada, é mistificação, misticismo. É tudo isso, meu amado. Mas nós estamos lá no imóvel.
Teve uma pessoa, um pastor, infelizmente, porque infelizmente acontece isso, né? Que ele deu risada. Aí quando ele soube que nós compramos, ele falou assim: ué, funciona? Ele funciona. Funciona porque o nosso Deus não está obrigado pelas marchas. Ah, se você deu, não, era e foi a disponibilidade do nosso coração em crer. É essa a diferença, a disponibilidade do nosso coração em crer. Qual é o foco da tua motivação? Qual é o foco da tua motivação? Meu amado, você já pensou essa igreja ter uma escola? Porque não adianta você ficar criticando que o sistema está ensinando os nossos filhos. Vamos nós criar o nosso próprio sistema. Ah, pastor, mas eu não posso. Pode sim, meu amado. Pode. Pode sim. Começa a orar. Começa a orar. E Deus pode falar, se Deus der 6 números, você já sabe o que é, né? Começa a orar. Como Deus vai trazer, meu amado? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, quando Deus traz, Ele traz. É só isso que eu sei. E Ele faz a obra. Então nós precisamos tomar posse nessa questão aqui. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória. Palavra zigron, que significa compromisso e legado, ou seja, uma história. Meu amado, aproveite hoje e comece a crer naquilo que eu falei, de uma escola, de um móvel próprio. Porque daqui a alguns anos, 2, 3 anos, quando a igreja estiver indo para o seu móvel próprio, quando o pastor estiver anunciando uma escola, Amor Church, princípios na palavra de Deus, eu tenho um nome para a minha escola, meu amado. Vamos abrir 2 escolas nessa cidade. Aí não venha querer sentar na janela do trem. Aí não venha querer sentar na janela do trem. Comece agora, quando você olhar para aquela escola e dizer, olha, eu não tive nem dinheiro para investir, mas os meus joelhos eu dobrei. E o Senhor moveu os céus para trazer a existência. Eu não tinha nada, de repente ganhei um dinheiro do nada. Eu tenho com uma pessoa que do nada ele ganhou 10 milhões. Tá bom para vocês? 10 milhões. Do nada. Deu dízimo, 1 milhão, e deu mais uma oferta, dobrada. Ele falou, pastor, na minha conta, ele já é meu paciente, né? Doutor, na minha conta não tinha nada. De repente, da noite para o dia, ficou com 10 milhões. Eu posso perfeitamente viver com 8 milhões. E abençoa a igreja dele, glória a Deus por isso. Talvez você seja essa pessoa. Que Deus só está esperando um posicionamento. Então fala, eu quero escrever uma história, né, no novo imóvel do Amor Church. Eu quero escrever uma história na escola do Amor Church. Eu vou começar a profetizar, meu amado. Bom, aliás, o seu pastor já foi administrador de escola. Aliás, o que esse homem não foi, né? Glória a Deus, avançando aqui, amados. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não tomarão parte, é só para quem tem história, raiz, memória em Jerusalém. Escreva a história do seu casamento, dizendo, Senhor, eu quero restauração, eu quero algo novo. Esse algo novo significa que ele vai mudar a tua mulher, vai fazer a recalchutagem, você pode até talvez fazer, né, com teu dinheiro, e nem no teu marido, tá? Ele não vai perder aquela barriga da noite para o dia não, tá? Mas alguma coisa começa a acontecer dentro dos casais que buscam restauração. Alguma coisa começa a dizer que a pessoa começa a olhar, a mulher vai até estranhar, né? O que você está olhando para mim? Como você é linda, né? Aí a mulher está olhando para você, o cara, que foi? Que foi? Não, eu estou prestando atenção, como você é lindo. Restauração, meu amado. Restauração das finanças. Não, hoje, depois do culto, nós vamos jantar. Vamos no Outback. Vamos no sushi. Vamos no churrasco. Mas, meu bem, uma nova história. Não estou dizendo para você usar cartão de crédito, tá? Eu estou usando assim que você vai dizer, meu bem, tem uma surpresa. Sexta-feira caiu um valor na nossa conta que só Deus mesmo para ter feito tudo aquilo. Sabe aquele cara que não pagava há 3 meses, há 3 anos? Ele pagou tudo com juros e correção monetária e ainda deu uma oferta extra. Amém. Lá no culto eu comecei a ter visões. Eu vi anjo, eu achei que eu estava doido. O café que eu tomei estava forte demais. Aí eu comecei a ver que esses anjos eram reais.
Lá no culto, de repente, eu fui orar para uma pessoa e eu comecei a falar umas coisas estranhas, eu não entendi nada que eu falei, a pessoa entendeu tudo que eu falei e no fim Deus curou aquela pessoa. Até agora eu não sei o que eu falei, falar que eu falei em língua. Eu nem sabia que eu falava em línguas. Vocês estão entendendo que é uma nova história? É isso que nós precisamos avançar e deixar que Deus construa. Então, aprenda uma coisa com Neemias. Nós precisamos aprender a focar na transformação. Nós precisamos aprender a construir. Então, primeiro, fuja das distrações. Neemias, o tempo da procrastinação já passou, agora é tempo de avançar e trabalhar. O que foi que o pastor falou quinta-feira aqui? O seu pastor falou, quinta-feira aqui é tempo de avançar. Não vai ser o tema de setembro? O tema de setembro vai ser... Eu errei. Mas quem avança se move. Quem avança se move. Meu amado, fuja das distrações. E as distrações, elas existem. A pesquisa de 2020 é que as pessoas gastam uma média de 9 até 12 horas, alguns, em redes sociais. Da metade de um dia, meu amado. A pesquisa é que os crentes, que esse negócio de ver Instagram, fuxico, gospel, essas coisinhas para saber do que está acontecendo na vida do outro pastor, gasta uma média de 3 horas e 47 minutos dentro das redes sociais chamado gospel. Você sabe o que é ficar 3 horas orando? Você não sabe, mas o diabo sabe. E o mundo espiritual também sabe. Às vezes é questão de nós fugirmos das distrações. Vença o medo. O inimigo faz todo esforço para neutralizar seu foco. Meu amado, vença o teu medo. Qual é o teu medo? Qual é a tua limitação? Eu já disse aqui, Gustavinho está lá atrás, o pastor Nés já teve aula comigo. Tem dia que eu estou muito gago. Eu tenho que segurar uma coisa na mão esquerda para não gaguejar. Então, quando eu fui ser chamado a ser pastor, o meu maior medo era gaguejar. Gaguejar. Eu já contei aquela piada daquele cara que me ligou, né, que eu quase, para quem não estava, no dia, pastor, eu sou fulano, o senhor no meu batismo quase me matou. Eu, o quê? O senhor me mergulhou, ficou te batizo. O senhor quase me matou afogado. Qual é o teu medo? Eu tenho medo de subir lá, dar um aviso. Sabe por que às vezes os pastores mandam alguém dar um aviso aqui, subir, que ele está treinando. Não é porque ele está com preguiça de dar aviso, não. Ele está treinando. Vença os teus medos. Pastor, eu estava numa fila, de repente eu tive vontade de falar alguma coisa e não falei. Às vezes o que aquela pessoa precisaria ouvir é: Deus te abençoe. Uma vez com uma turma de psicologia pastoral, eu dei uma tarefinha. Falei, se você vai parar num ponto de ônibus, ou numa fila, em qualquer lugar, e você vai começar, eu dei o exemplo do ônibus, né? Vai começar a olhar no relógio e dizer, nossa, esse ônibus só está atrasando. Esse ônibus aqui, nossa. E todo mundo que estava junto começou a entrar na conversa. Falei, na próxima semana você vai chegar e agradecer. Ainda bem que nós temos um ônibus. Ele atrasa, mas louvado seja Deus, que nós temos um ônibus que faz essa... Todo mundo se afasta. As pessoas estão muito mais próximas para falar de coisas negativas do que coisas positivas. Aí você chega falando assim, olha, eu sou mais do que vencedor. Você está fazendo coaching? Não estou fazendo coaching, não, estou fazendo Bíblia. O coaching é uma ferramenta, a terapia psicológica é outra ferramenta. E às vezes o vizinho do papagaio é outra ferramenta. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Às vezes nós precisamos entender que Deus usou uma mula para trazer uma palavra profética. Quantas vezes nós ouvimos, nós não prestamos atenção. Tenha um coração que vença o medo. Tenha um planejamento, precisamos acreditar em nosso projeto. E ele acreditou na possibilidade de reconstruir a cidade. Como eu já falei, qual é o planejamento que você tem? Meu amado, se não houvesse uma mudança de mentalidade na vida de Jacó, ele continuaria sendo um fugitivo, preso ao seu sentimento de medo, de culpa diante do irmão. O marco histórico na vida de Jacó é lá o texto de Gênesis 35, onde ele teve que fazer um altar, porque às vezes para ter uma mudança de mentalidade, nós precisamos fazer altares de adoração, de disciplina. E essa semana eu vou ler o livro de Filipenses.
Esse mês eu vou pegar todas as mensagens que o pastor Ernesto pregou, vou pegar um checklist e vou colocar em algum lugar e eu vou começar a escutar. Aquele culto lá de domingo retrasado, sei lá qual, falou contigo, escuta ele de novo. Você precisa ter uma mudança de mentalidade. Esses são os nossos altares. Deus não fez o altar para Jacó, ele que teve que fazer. Mas Deus fala o seguinte: aí você vai entrar nas tendas, né, da sua família e vai jogar tudo fora, tudo aquilo que não tem aliança comigo. Às vezes, para nós mudarmos a nossa mentalidade, nós precisamos jogar fora um monte de pensamentos negativos que já foram lançados contra a minha vida e contra a sua vida. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Todo dia o Senhor quer marcar um encontro com a minha vida e com a sua vida. E Deus é tão maravilhoso que toda manhã, no nascer do sol, as suas misericórdias são renovadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se lembra quando eu preguei aqui que a bondade e a justiça do Senhor nos acompanharão? Imagina você caminhando no Parque Sabiá: oi bondade, oi justiça. Você entrando no seu carro para sair para o teu trabalho: tudo bem bondade, tudo bem justiça. Aí você olha: oi misericórdia. Porque elas são renovadas. Elas não são usadas de um dia para o outro. Cada dia, porque cada dia nós temos, como diz o ditado, matar um leão. Mas Davi venceu. E às vezes essa frase pode criar um pensamento pessimista em nós. Nossa, mataram um leão. Meu amado, não pense em matar um leão. Pense que você vai vencer esse leão. É uma questão de perspectiva, de mudança. Então eu quero terminar colocando algumas mentalidades aqui para nós aprendermos. Primeira mentalidade de Ezequias. Qual que era a mentalidade de Ezequias? Era a convicção de que o Senhor iria entrar naquela guerra por ele. Ezequias tinha certeza de que aquele exército não seria páreo para aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Ezequias tinha uma intimidade tão grande com Deus que na sua intimidade ele até cometeu um erro, ele pediu alguns anos a mais. Mas não sei quantos aqui teriam coragem ou fé para fazer o que Ezequias fez, porque eu também olho o lado bom. De repente o médico fala assim: daqui a 1 minuto você morre, é certeza, nós vamos desligar o aparelho. Aí você fala: Deus, eu quero mais 15 anos. Foi o que aconteceu com Ezequias. E os historiadores tradicionais, né, eles ficam só olhando que aqueles 15 anos foi de difícil para Ezequias. Foi. Mas os anos anteriores também foram. A mentalidade de Ezequias é: não importa o que está preparado pelo diabo amanhã contra a minha vida, o que importa é o que eu recebi hoje à noite nessa casa, que eu sou mais que vencedor. É essa mentalidade que eu vou sair. Essa mentalidade, né, já pegou uma criança? Você já tentou colocar a roupa de algum super-herói numa criança de 6 anos, até 6 anos? Você corre um risco muito sério se você falar que aquela roupa é do super-homem. Que ele vai subir no sofá, ele vai subir em qualquer lugar e ele vai pular, porque é a roupa do super-homem. Porque ele acreditou. Sabe por que Jesus fala que nós precisamos ser igual criança? Por causa disso. A criança acredita. O Senhor fala: estou te dando uma roupa de vencedor. É vencedor essa roupa? A criança coloca a roupa e levanta até a cabeça, que Deus me deu uma roupa de vencedor. É o que acontece. A mentalidade de Ezequias era assim. A mentalidade de Pedro. O sujeitinho que teve que ser trabalhado foi Pedro. Mas Deus trabalhou na vida de Pedro. Deus sabia que Pedro iria trair. Como Deus sabia que talvez alguém aqui já se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje está aqui. E o galo está cantando para você dizer: arrependa-te. Em João capítulo 21, quando Jesus vai conversar com Pedro, no original tem um jogo de palavras que eu acho lindo ali. Jesus, Pedro, chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu ego agape-me, você me ama? E Pedro responde: ego tu fileite, ou seja, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, né? Pedro, você me ama? Aí Pedro fala: Jesus, eu gosto de você. Aí no original, infelizmente,
Almeida não traduziu assim, mas eu acho mais lindo, não que muda alguma coisa. Jesus pergunta, ele dá uma de psicólogo gestáltico. Ele pergunta o que Pedro estava respondendo. Ah, Pedro, então você gosta de mim? Aí Pedro escuta a asneira que ele estava falando. Não, Senhor, eu te amo, então agora apacenta as minhas ovelhas. Meu amado, você sabia que até aquele momento, Pedro não era chamado de Pedro e de Simeão? A igreja católica preservou isso, porque se colocasse Pedro lá no começo, ia ficar mais... De repente aparece um Pedro. Isso é a história do 8º século. Eles criaram um personagem, porque quem foi maior em Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago, irmão de Jesus. Mas de repente, como é que nós vamos explicar que Jesus tinha irmão, que Maria tinha outros filhos? Vocês estão entendendo? O 8º século foi um dos piores séculos para a história da igreja. Porque quando Jesus chega para Pedro, ele vem e fala assim: Pedro, filho de Barjonas, eu sei quem você é lá atrás. O Senhor conhece o meu passado. Você é Simeão, Deus conhece o meu presente. Mas olha o que ele fala. A palavra no grego, legnai tu Petros. Eu digo uma palavra sobre você, você vai ser Pedro. A partir daquele momento, da palavra que o Senhor Jesus disse para Pedro, ele se torna quem ele foi na história do cristianismo. O diabo faz você olhar o passado. Ah, eu sou filho de Barjonas. Olhar o presente. Sabe o que significa Simeão no grego? Vara mole. Pessoa sem estabilidade. Olha o nome que o sujeitinho tinha, né? Sabe o que Deus estava dizendo? No hebraico é um pouquinho diferente. No hebraico é aquele que escuta. Mas então vamos pegar do hebraico, Simeão. Ele não estava escutando o que Deus estava falando. Olha que coisa tremenda. Mas quando ele estava preso, sabe o que Pedro faz? Começa a cantar. Quando ele está diante do sinédrio, das autoridades romanas, eu não vou negar. Outra mentalidade de Davi. Essa não precisa se falar muito, né? 12, 13 anos, não mais que isso. Alguns colocam 16 anos. Ele matou o gigante. Eu acho que ele foi ungido com 13 anos e matou o gigante com 16. Mas só alguns anos depois ele é reconhecido como o rei de Israel. Até lá, meu amado, Deus teve que trabalhar no coração de Davi. Você já viu algum salmo de Davi murmurando? Você já viu algum salmo de Davi? O Senhor me abandonou, eu sou um miserável, um imprestável. Você já viu algum salmo de Davi dizendo: desista, porque Deus nos abandona nas melhores situações? Alguém já viu? Porque não existe. Porque a mentalidade de Davi era uma mentalidade de vencedor. É uma mentalidade de olhar para o gigante e dizer: pode vir quente, meu querido. Pode vir quente, que aqui eu estou fervendo no Espírito Santo, né? Quem é da jovem guarda aqui sabe o que eu falei, né? Quem tem acima de 50 anos sabe. Às vezes nós precisamos dessa ousadia. E por último, meu amado, e aí eu encerro aqui, Caleb. Eu amo a vida de Caleb. Provavelmente 80 e poucos anos de idade. Na nossa mentalidade, velhinho. Ele chega para Josué e fala: Josué, eu quero Hebrom. Aí Josué fala para ele: Caleb, você não quer pegar outro lugar não? Eu sei que Hebrom é lindo demais. Você viu lá com seus próprios olhos. Sabe qual foi o segredo de Caleb? Ele viu e falou: é isso que eu quero para a minha vida. É que nem esse pessoal que voltou de Curitiba, talvez fale: é isso que eu quero para o Amor Church. Talvez você olhando para um imóvel dizendo: é aqui que eu quero para o Amor Church. Caleb olhou para Hebrom e disse: eu quero esse lugar. E aí ele passa todo aquele tempo até chegar. Mas Josué fala para ele: os filhos de Anaquim estão lá. Tinha 3 gigantes. Uma vez eu preguei que o primeiro matador de gigante não foi Davi, foi Caleb. Os filhos de Anaquim estão lá. Aí veja essa frase: assim como Deus esteve comigo lá atrás, Ele está comigo hoje. Essa é a mentalidade que eu e você precisamos ter, que eu e você precisamos avançar, que eu e você precisamos conquistar. Uma mentalidade que não olhe para os entulhos, uma mentalidade que olhe para aquilo que Deus espera da tua vida. Você tem que tomar posse. Quinta-feira eu falei de você para o pastor Ernesto. Aquela pessoa tem sede de tomar posse mesmo, mas tem que ser assim que nem ela. Alguém eu recebo, aí eu recebo. Eu brinquei, deve sair com uma sacola aqui de posse. Amém por isso, meu amado. A pessoa, você entra aqui com um saco vazio, ela sai com um saco cheio. Que é isso? Eu tomei posse de tudo que foi liberado. Esse é o segredo.
Esse é o segredo. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. E essa oração vai ser curta e objetiva. Sonda a tua vida, como Neemias. E pense o seguinte: o que eu quero fazer? O que eu espero fazer na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida ministerial? Não olhe os entulhos, não olhe as limitações, não olhe as dificuldades. Olhe o que você quer. E agora no teu coração você vai dizer: a mão poderosa do Senhor me fará prosperar. Ou seja, a mão poderosa do Senhor vai trazer todos os recursos que você precisará para conquistar as promessas que Deus tem para a tua vida. Pai querido, nós selamos assim essa palavra, alinhamos no mundo espiritual esta palavra e cremos na liberação do cumprimento profético dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido. Deus abençoe mais uma vez, pastor Ernesto.